Minha versão está um pouco diferente, tá? Mas aqui diz assim: as armas que usamos não são humanas, ao contrário, são poderosas armas de Deus para derrubar fortalezas. Essas armas podem derrubar todo o argumento e pretensão contra o conhecimento de Deus. Com estas armas, podemos dominar todo o pensamento humano para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Só aqui. Agora você levanta a cabeça e olha para mim. O tema dessa palavra é usando as ferramentas certas. Amém? Querido, nada nos dará mais trabalho do que tentar fazer a coisa certa com as armas erradas, ou com as ferramentas erradas. Quem aqui já trabalhou e depois descobriu que todo o seu trabalho foi em vão? Você já fez algo e no meio desse algo que você estava fazendo, você descobriu que você estava usando as ferramentas erradas? Irmão, tem um negócio que me deixa irritado, extremamente irritado, é quando eu tenho que refazer um trabalho. Quer ver um cara bravo? É quando eu tenho que refazer um trabalho. Seja refazer um trabalho dos outros, ou refazer o meu próprio trabalho. Porque quando eu faço algo usando as armas erradas, as ferramentas erradas, e eu tenho que refazer aquilo, significa duas coisas para mim. A primeira é que eu perdi tempo. Irmão, às vezes eu estou fazendo alguma coisa e no meio daquilo que eu estou fazendo eu fiz errado. Você gasta tempo, você gasta força, você usa a sua mente. O bom é quando no meio do caminho você descobre que você está fazendo errado. Agora imagina quando você termina o negócio, aí você olha e você vê que você fez tudo errado. Aí você tem que desfazer para fazer de novo. Eu fico extremamente irritado quando algo assim acontece comigo. Espiritualmente, querido, funciona da mesma forma. Muitas coisas que nós fazemos, achamos que estamos fazendo do jeito certo, mas provavelmente estamos usando as ferramentas erradas. Às vezes estamos lutando algo que para nós é legítimo, mas com as armas erradas. Nessa vida você pode ter certeza de uma coisa: há muito o que se conquistar, mas você só vai conseguir conquistar se usar as armas certas. O texto que nós lemos diz que as armas da nossa batalha não são humanas. Elas são armas poderosas para destruir fortalezas. Você já viu uma fortaleza? Já viu? O que são essas fortalezas descritas aqui na palavra? Se você quiser anotar, pode anotar. Essas fortalezas que a palavra descreve são estruturas de pensamentos errados. A Bíblia diz que as armas da nossa batalha não são humanas, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essas estruturas erradas, esses pensamentos errados, é o que nos faz lutar a batalha com armas erradas. Essas fortalezas, esses pensamentos, esse modo de raciocínio errado é que nos faz utilizar ferramentas erradas. Se você começar a construir algo
sem a ferramenta certa, você pode até terminar. Mas você vai descobrir depois que você terminou, que aquilo não se sustentará. Só pode ser sustentado permanentemente aquilo que é construído do jeito certo. Paulo disse assim, querido, que o nosso trabalho do Senhor não é vão. Pensa nas coisas que você está construindo em Deus. Se aquilo que você diz está construindo em Deus se desfizer, então o seu trabalho foi vão. Só que Paulo vem e diz assim para nós que no Senhor o nosso trabalho ele não é em vão. Só que Paulo também disse para nós termos cuidado com a maneira como nós construímos as coisas. Porque se nós construímos com madeira, feno e palha, o fogo virá e destruirá aquilo que nós estamos construindo. E como Paulo pode ao mesmo tempo dizer que o nosso trabalho no Senhor não é vão, se por um outro lado ele diz que se nós usarmos a coisa errada para construir, será destruído? Paulo está tentando mostrar para mim e para você que aquilo que em Deus não é vão é construído com a coisa certa, com a ferramenta certa, com a arma certa. Tudo o que você construir na sua vida, seja em Deus ou fora de Deus, com as armas erradas, com as ferramentas erradas, não prevalecerá, não permanecerá. O foco de Deus para nós nessa noite é mostrar para mim e para você as ferramentas que nós estamos usando nas nossas vidas. Qual arma você está usando para fazer a sua guerra, a sua batalha? E quais ferramentas você está utilizando para construir na sua vida? Quando nós olhamos aqui para o Velho Testamento, lembra que Deus mandou Moisés edificar um tabernáculo? Lembra? Lembra disso? Sabe como é que aquele tabernáculo foi construído? Tudo nos mínimos detalhes. Diga, mínimos detalhes. Agora veja uma coisa, querido. O que Deus teve que fazer para construir o tabernáculo nos mínimos detalhes? Deus teve que separar homens, diga, separar homens, e os encher de sabedoria divina para cumprir um propósito divino. Agora, ouça o que eu vou te dizer. Nós pensamos que divino é tudo aquilo que envolve, aquilo que está sobre quatro paredes e que nós chamamos de igreja. Eu vou te dar uma definição do que é divino. Divino é tudo aquilo que nasceu em Deus. Tudo o que é nascido em Deus existe um propósito. Por exemplo, a sua família é divina. Eu vou repetir, a sua família é divina. O casamento é divino. A sua saúde é divina. E da mesma forma que Deus teve que separar homens e enchê-los de sabedoria divina para construir um tabernáculo divino, tudo o que é divino, Deus trata de uma forma específica. Como é que você vai construir a sua família? Divinamente. Como é que você vai construir seu casamento? Divinamente. Como é que você vai construir a sua saúde? Divinamente. Só que Deus tem uma forma certa de fazer isso. Deus tem ferramentas certas para construir o divino na sua vida. Amém? Amém, querido?
Agora, o primeiro passo de Deus para nós, para construirmos o que precisamos do jeito certo, é derrubar em nós as fortalezas no nosso interior. O que eu disse que são fortalezas? São estruturas de pensamentos errados. Por que você batalha a guerra do jeito errado? Porque existem em você pensamentos errados que te fazem guerrear do jeito errado. Se no meio da batalha você precisa de uma espada, é de uma espada que você precisa. Se no meio da batalha você precisa de um escudo, é de um escudo que você precisa. Se no meio da batalha é de um arco com flecha que você precisa, de um arco com flecha que você precisa. E para fazer a batalha, querido, você precisa estar utilizando as ferramentas, as armas certas. Um combate de corpo a corpo, você precisa de uma espada. Não vai adiantar você estar com um arco e flecha. Deus quer te ensinar a fazer a batalha do jeito certo, segurando a arma certa, empunhando a ferramenta certa. Isso não diz respeito apenas ao que é relacionado à igreja, querido. Isso diz respeito a tudo na sua vida. Como eu disse, a sua família é algo divino. Nasceu em Deus. Deus quer ensinar você a ganhar a sua família com as ferramentas certas. O seu casamento é divino, nasceu em Deus, tem um propósito. Ele quer te ensinar a usar as armas certas no seu casamento. Só que, querido, primeiro ele precisa derrubar as estruturas de pensamento errado que te governam, que te fazem batalhar no seu casamento do jeito errado, que te fazem construir na sua vida pessoal de forma errada. Quando Paulo fala assim sobre renovação de mente, Romanos capítulo 12, quando ele fala sobre renovação de mente, Paulo está lidando diretamente com essas estruturas erradas que nos governam e que nos fazem agir erradamente. As nossas ações erradas, querido, revelam a mente errada que nós carregamos. Sabe, você tem que dar resposta para uma determinada situação e você responde errado. Por quê? Porque dentro de você existem estruturas de pensamento, de raciocínio, que fazem com que você, diante daquela situação, responda errado. Só que para começar a responder certo, Deus tem que derrubar as fortalezas. E Deus tem uma forma de derrubar essas fortalezas no seu interior. Amém? Posso te dizer uma coisa, querido? Pior do que não fazer nada é fazer algo do jeito errado. Sabe, quando você faz algo do jeito errado, você gasta tempo e força para no final ver aquilo que você fez ruir diante dos seus olhos. Tem pessoas que acham que é melhor fazer algo do que não fazer nada. Eu posso te dizer que Deus prefere que você não faça nada do que você fazer algo do jeito errado. Eu já ouvi muitos ministros dizendo por aí, Deus prefere que você faça algo do que você não fazer nada. É mentira, irmão. Deus prefere que você não faça nada do que você faça algo fora da vontade dEle, fora da palavra dEle, fora da direção dEle. Querido, tudo que o rei Saul precisava era esperar. Ele só tinha que esperar o profeta Samuel. Sabe o que ele fez? Ele decidiu usar as ferramentas dele para fazer as coisas acontecerem. E sabe o que isso custou para ele? Custou tudo. Sabe, Deus prefere que você, querido, fique quietinho, do que você tentar fazer a coisa certa com as armas erradas.
E é assim, querido, que nós agimos muitas vezes. Queremos fazer a coisa certa, resolver um problema, mas fazemos aquilo com as armas erradas. Nós gastamos muito tempo reproduzindo o nosso erro. Quantas coisas na sua vida, e por quanto tempo você não está gastando e lutando, tentando vencer algo do jeito errado? Nós queremos resultados certos do jeito errado. Sabe, irmão, assim, eu não quero desanimar você, mas Deus não vai fazer o errado dar certo para você só para te fazer sentir bem. Eu vou repetir. Deus não vai fazer o errado dar certo para você, só para você se sentir bem. Ah, pastor, mas está escrito assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É verdade. Continua lendo o versículo. O versículo continua dizendo assim: para aqueles que são guiados pelo Espírito. É para aqueles que andam segundo o Espírito. Então, querido, Deus quer desconstruir dentro de você a forma errada de lidar com as coisas. Eu gosto de fazer essa pergunta, seja sincero. Eu gosto de dizer isso para você, seja sincero consigo mesmo. Seja sincero. Olha para aquilo que você está lutando, guerreando e tentando construir, e até hoje você não chegou em lugar nenhum. Olha para essas coisas, porque, querido, a verdade funciona. Repita isso comigo: a verdade funciona. Se tem tanto tempo que nós estamos lidando com algo e aquilo não vai, é porque nós estamos tentando fazer do jeito errado. Ou melhor, nós estamos fazendo do jeito errado. Atacando a coisa errada. Usando a estratégia errada. E o pior, querido, é que nós levamos tempo para perceber que nós estamos metendo os pés pelas mãos. E sabe por que nós levamos tempo? Vou dizer para você: por causa das estruturas de pensamento que nos governam. Por causa dessas fortalezas na sua mente, você demora para descobrir o jeito certo de lidar com as coisas. Já reparou que quando a ficha cai para você, mas quando ela cai de verdade, não é assim, entendi. Não, é quando ela realmente cai para você, você vira uma chave. Já reparou? Quando algo realmente vem à tona para você, você vira uma chave. Quando você vira uma chave, as coisas acontecem. E nós estamos lidando com certas situações há tanto tempo e a chave não vira. Nós demoramos para perceber que o que nós estamos fazendo está errado. Porque nós estamos debaixo de estruturas erradas de pensamentos. Estamos programados, querido, com enganos que nós achamos ou chamamos de verdade. A Bíblia diz que a verdade liberta, irmão, e não te aprisiona. A verdade faz as coisas acontecerem. A verdade não te faz ficar amassando barro. A verdade liberta você do barro. A verdade tira você da lama. Se a verdade funciona, se a verdade opera, por que até agora as coisas não fluíram como deveria? Sabe, às vezes nós olhamos para o resultado de algo que não deu certo e a gente só olha o resultado e a gente não se pergunta o porquê aquilo não deu certo. Comece a se perguntar o porquê aquilo não está dando certo. Às vezes nós olhamos só para o resultado. Não deu certo.
pergunte-se o porquê não deu certo. É porque existe um modo de Deus, diga modo de Deus. Existe um modo de Deus para as coisas darem certo. Se Moisés não seguisse à risca os mínimos detalhes que Deus havia dado para a construção do tabernáculo, o tabernáculo não seria de forma perfeita uma representação de Cristo. Aí Deus teve que separar homens, enchê-los de sabedoria divina para fazer algo divino. Irmão, acredite em mim, Deus quer com que tudo nas nossas vidas seja divino. Vou repetir, Deus quer com que tudo nas nossas vidas seja divino. A sua saúde divina, as nossas finanças divinas. Deus sonhou para que a nossa vida fosse divina. Mas para ser divino, precisa ser do jeito certo. E para ser do jeito certo, tem que ser com as armas certas. Tem que ser com as ferramentas certas. Amém? Sua família é divina, irmão. Sabe, eu estou focando nisso, na sua família. Sabe por que eu estou falando que a sua família é divina? Porque não existe igreja divina sem família divina. Eu vou repetir. Não existe comunidade divina sem casa divina. Eu vou repetir, irmão. Não existe igreja divina sem casa divina. Sabe quando que uma igreja é saudável? Quando uma casa é saudável. Deus quer fazer com que a igreja dê certo, mas sabe onde Ele quer fazer? Sabe onde Ele quer começar fazendo a igreja dando certo? Dentro de casa. E Deus tem um jeito certo para fazer as coisas darem certo. Então pergunte-se, se a minha família é divina, por que não está dando certo? Se o meu casamento é divino, por que não está dando certo? Pergunte-se o porquê das coisas. Sabe, não, querido, nós temos a mania de questionar a Deus e perguntar, Deus, por que o Senhor deixou essas coisas acontecerem? Não, querido, Deus está querendo inverter as perguntas. Deus está querendo inverter as coisas e nos fazer perguntar o porquê nós não estamos fazendo certo. Nós não temos que ficar perguntando para Deus, Deus, por que não? Por que o Senhor não fez? Por que o Senhor deixou? Por que o Senhor permitiu? Não, está na hora de nós pararmos com essas perguntas e começarmos a nos perguntar por que não está dando certo para mim? O que é que eu estou fazendo de errado? O que é que eu estou usando para fazer a batalha? Quais ferramentas eu estou utilizando para edificar o que eu preciso edificar? Sabe, no casamento, nós gostamos de dizer assim, né? Não está dando certo por causa do outro. Pastor, eu estou fazendo tudo certo, mas depende da escolha do outro. Eu te pergunto, será que realmente você está fazendo certo? Porque quem está fazendo certo, querido, não desiste. Quem está fazendo certo não abre mão. Quem está fazendo certo vai até o preço de sangue. Quem quer casar aqui? Ai, credo, eu senti um amém forte aí. Quando nós estamos fazendo o certo segundo Deus, está ouvindo isso, irmão? É o certo segundo Deus, usando as armas certas, as ferramentas certas, vai acontecer. Porque se não acontecer, então a palavra não é verdadeira. Porque Deus disse, assim será a palavra que sai da minha boca. Não tornará para mim vazia,
antes cumprirá o propósito pela qual eu a enviei. Aí no casamento a gente gosta de dizer assim, é porque o outro não faz por onde. Pastor, eu estou fazendo a minha parte. Um monte de casamento termina com essa desculpa, irmão. Um monte de casamento termina com essa desculpa. Eu fiz a minha parte, o outro não está fazendo, aí não deu certo, a gente se separou. Conversa fiada, irmão. Conversa fiada. Quer enganar Deus? Um casamento termina porque os dois falharam. Não é porque um falhou, não. O erro de um não justifica o seu erro. Não é porque um errou que você tem que reproduzir o erro do outro. Não. Você pode usar a arma certa para fazer o negócio dar certo. Se o outro está só pisando na bola, você pode compensar do outro lado, acertando o alvo. Eu estou falando de casamento, de família, mas isso significa para qualquer área da sua vida, querido. Amém? Agora deixa eu voltar aqui para a questão das fortalezas. Eu preciso trazer um enfoque aqui. Você já deve ter visto em filmes e em seriados fortalezas, né? Aquelas muralhas altíssimas. Você sabe por que fortalezas têm muralhas? O objetivo das muralhas é tornar aquele lugar intransponível. Fortalezas têm muralhas, e aquelas muralhas têm o objetivo de serem intransponíveis. Agora, irmão, o objetivo de uma muralha é proteger quem está atrás dela. Sim ou não? Agora ouça o que eu vou te dizer. Essas muralhas que a Bíblia fala, porque aqui o texto que nós lemos diz assim, que as armas da nossa milícia, da nossa batalha, não são humanas, naturais, carnais, elas são espirituais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ou seja, se você tem que destruir fortalezas, significa que essas fortalezas não são coisas boas. Aonde que essas fortalezas estão? Dentro de nós. Então, se tem fortalezas dentro de nós, significa que muralhas foram construídas dentro de nós. E qual é o objetivo dessas muralhas? É serem intransponíveis. E o que essas muralhas têm como objetivo dentro de nós? Guardar aquilo que está escondido por trás delas. Agora, eu te faço uma pergunta. Sabe quem está escondido atrás dessas fortalezas aí na sua vida? Sabe quem essas muralhas que estão em você está protegendo? Quem está atrás dela? É ele mesmo. O próprio. O tinhoso. O diabo, querido, ele levanta sobre a sua vida estruturas erradas de pensamento, enganos, mentiras, a ponto dessas mentiras e desses enganos tornar-se para você muralhas intransponíveis. E sabe qual que é o objetivo dele? Ficar protegido atrás dessas muralhas, escondidinho lá. Ele fica lá atrás das muralhas. Lembra de Jericó? Lembra de Jericó? Jericó era uma fortaleza. Muralhas altíssimas. Você sabe qual foi o fim de Jericó, não sabe? Agora ouça isso. Quem estava dentro de Jericó não tinha visão quem estava do lado de fora. Quem era o povo de Jericó? Era um povo pagão que vivia debaixo do engano, debaixo da mentira. Mas de que lado que eles estavam da fortaleza? Do lado de dentro ou do lado de fora? Então Jericó representa, as pessoas do lado de dentro de Jericó representa o diabo.
Quem está do lado de dentro da fortaleza não enxerga quem está do lado de fora. Quem era que estava do lado de fora? Um povo que estava andando sob uma palavra. Querido, quando você tem fortalezas na sua vida, essas fortalezas impedem de você ver o que está do lado de fora. Sabe quem está do lado de fora? O seu pai. Sabe quem está do lado de fora? Alguém com a palavra. Tem alguém, querido, querendo derrubar as fortalezas na sua vida. Sabe como que aquele povo derrubou as muralhas? Com as armas certas. Se você ler o texto, você vai ver, lembra que esses dias eu falei sobre isso? Deus deu todas as instruções para o povo de Israel que eles deveriam fazer. Dar uma volta todos os dias ao redor da cidade, e no 7º dia darem 7 voltas. E os sacerdotes tocando a trombeta e a arca logo depois. Veja, Deus teve que mover o povo a fazer do jeito certo, para que as muralhas caíssem. Muitas coisas que nós estamos tentando resolver é porque nós não estamos enxergando como precisa. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus tem armas para derrubar aquilo que te impede de enxergar. Querido, Deus quer te dar clareza para que você possa lidar com as situações da vida. Eu vou repetir, Deus quer te dar clareza para que você possa lidar com as situações da vida. É tudo que nós precisamos, clareza. Nós precisamos de luz, nós precisamos de enxergar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Nós precisamos de clareza. Amém? Por isso, querido, a primeira barreira que Deus quer arrancar da sua vida são essas fortalezas. O seu modo errado de pensar, o seu modo errado de raciocinar. Eu acho que eu tenho que fazer isso. Você acha? Quem sabe o que tem que fazer não acha. Quem sabe o que tem que fazer, faz do jeito certo. Querido, acredite em mim, nós não somos habilidosos para lidar com as coisas que nós precisamos lidar, irmão. Não somos. Você não tem habilidade, querido, para lidar com seus problemas do jeito certo. Reconheça isso quanto antes e vai economizar de você fazer a guerra do jeito errado. Reconheça que você não, na sua própria capacidade e sabedoria, você não sabe fazer as coisas acontecerem. Deixa eu tentar resolver aqui que eu sei. Sabe nada, irmão. Você não sabe nem a hora que você está com fome. Você não sabe nem a hora que você está com fome. O seu cérebro que tem que avisar você. Na verdade, o seu estômago manda informação para o seu cérebro e você fica sabendo que você está com fome. Você não sabe nem a hora que você está com fome, quanto mais resolver seus problemas. Mas eu tenho uma boa notícia que entra a pessoa do Espírito Santo para te ajudar. Vou repetir aqui, entra a pessoa do Espírito Santo para te ajudar. Sabe por quê? Ele traz consigo o martelo que esmiuça a pedra. O que são fortalezas? Fortalezas são feitas de pedra, irmão. Muralhas são feitas de pedra. Tem fortaleza na sua vida? Tem. Na minha também tem, irmão. Você acha que eu não tenho estruturas de pensamentos errados que me fazem ter atitudes erradas diante de circunstâncias? Claro que eu tenho. Você acha que eu não estou amassando barro em algumas áreas da minha vida? Estou. Você acha que eu não estou dando murro em ponta de faca? Estou. Sabe por quê? Estruturas de pensamentos errados, que estão me levando a tentar resolver aquilo do jeito errado. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo.
Porque ele tem um martelo para esmiuçar a pedra, para derrubar essas muralhas que se levantaram na sua vida. Agora você me pergunta, pastor, que martelo é esse? Abra sua Bíblia em Jeremias 23, vou te mostrar que martelo é esse. Jeremias 23. Verso 29. O Espírito Santo não vem sozinho não, irmão. Ele vem munido, armado, municiado até o topo. Jeremias 23, 29 aqui diz assim: não é minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. Como um martelo que quebra a pedra mais dura? Pode olhar para mim. Querido, não há fortaleza que permaneça de pé quando o martelo do Espírito Santo dá contra ela. Eu vou repetir, irmão. Não há fortaleza que permaneça de pé quando a palavra bate contra ela. Você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo tem a palavra para arrancar essas estruturas erradas de pensamento que dominam você, que limitam você. Lembra que eu disse? O povo de Jericó estava por detrás, por dentro da fortaleza. Eles não viam quem estava do lado de fora. A visão deles estava limitada para enxergar quem era que estava do lado de fora. Aí o Espírito Santo vem, querido. Ele vem com a palavra, ele vem com um martelo para dar visão para você, para arrancar as suas limitações, para te fazer enxergar, para te mostrar, falar: filho, muda a sua arma, muda a sua ferramenta, amém? Aí você me pergunta: tá bom, pastor, mas se isso é verdade, então por que eu continuo errando tanto? Porque se o Espírito Santo é a resposta, e a palavra é a resposta, por que eu continuo errando tanto? Porque eu ouço direto a palavra. Direto, pastor, eu estou ouvindo a palavra. Eu vou no culto de quarta e domingo e eu ouço a palavra. Lá em casa eu pego a minha Bíblia de vez em quando. Eu leio a palavra. Por que eu continuo errando tanto? Eu vou te dizer por que você continua errando tanto. Se você volta aqui para Jeremias, capítulo 23, nós lemos o verso 29, né? Se você volta para o verso 28, aqui diz assim: mas quem ouvir a palavra do Senhor, anuncie a minha palavra com fidelidade. Agora olha para mim. Sabe quem que é que te anuncia a palavra com fidelidade? O Espírito Santo. O Espírito Santo tem a habilidade de anunciar para você a exata palavra de Deus. Só que o que acontece? Você precisa ouvir a palavra. Preste atenção no que eu estou dizendo aqui agora. Eu vou te ensinar algo. Às vezes você diz assim: pastor, mas eu ouço tanto a palavra, eu ouço tantos pregadores, dificilmente eu falto um culto. Até mesmo na minha casa eu pego minha Bíblia, eu estou lendo a palavra, ouvindo a palavra, eu já fui em tantos seminários, isso e aquilo outro, mas eu continuo errando. Eu vou te dizer por que você continua errando. É porque você ainda não ouviu a palavra. Pastor, como é que você pode dizer para mim que eu não ouvi a palavra, se eu acabei de te dizer que eu ouço tanta gente? Querido, você não ouviu a palavra. Você ouviu a palavra contada da boca de homens, mas você ainda não ouviu a palavra falada no seu interior, contada pelo Espírito Santo. Não é simplesmente ouvi-la com os ouvidos. Agora ouça o que eu vou te dizer. Você quer como que a palavra opere na sua vida? Quem quer? Diga amém. Eu quero. Mas você quer que ela opere como um martelo que esmiuça a pedra? Quem quer? Eu quero. Sabe o que você precisa fazer para que a palavra possa operar e destruir as fortalezas? Guarde o que eu vou dizer, porque isso vai mudar a maneira como você vai ouvir as palavras agora. Querido, vamos dizer que nós temos 7 cultos na semana. Quantos cultos? Vamos dizer que você não falta em nenhum deles. Se você ouvir a palavra do jeito errado,
não vai adiantar nada para você. O que eu vou dizer aqui para você agora é para mudar a maneira como você ouve a palavra, para que a palavra possa operar e destruir as fortalezas na sua mente. Pode anotar aí, nunca se esqueça. Você precisa aprender a ouvir a palavra com disposição. Esse é o segredo. Decodifiquei todos os seus problemas. Não é apenas ouvir a palavra, querido. Você tem que ouvir a palavra com disposição. Sabe o que é isso? Você tem que começar a ouvir a palavra com desejo, com vontade, com fome, com sede. Você quer a palavra, porque quando você quer a palavra, ela opera na sua vida. Não é ficar cansado de ouvir a palavra, é ter desejo pela palavra, é estar disposto a ouvir a palavra. É aí que a palavra opera. Por que muitos ouvem a verdade e eles não mudam? Por que muitos ouvem a verdade e continuam cometendo os mesmos erros? Eu vou dizer o porquê. Porque eles não têm disposição para abrigar a palavra no seu interior. É por isso que muita gente diz que não funciona. Esse negócio de orar em línguas não funciona. Esse negócio de fé não funciona. Funciona sim, irmão. O problema é que você não tem disposição para acolher a palavra no seu interior. Irmão, você tem que começar a ouvir a palavra desejoso. Eu quero a palavra. Eu quero isso aí que o pastor está falando. Eu quero isso aí que Deus está falando. É assim que a palavra opera na sua vida. Você precisa ter o desejo, a disposição, querido, guarda isso, disposição. Se você não tiver disposição, você pode ir em todos os seminários do mundo, a palavra não vai operar na sua vida. Deus trabalha com o desejo do homem, querido, repita isso comigo, Deus trabalha com o desejo do homem. Deus quer que você deseje a palavra. Assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma tem sede de ti. Deus quer que você anseie, deseje, que tenha interesse. Não é estar aqui, eu vou lá bater carteirinha, vou lá marcar meu ponto para dizer que eu fui. Comece a estar aqui, querido, disposto, tenha disposição para acolher a palavra no seu interior, amém? Tiago disse: acolhei com mansidão. Sabe o que significa essa palavra mansidão? Acolhei com bom ânimo a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aonde que está a fortaleza? Na alma, na mente. Só que quando você não tem disposição, querido, para ouvir a palavra, sabe, aí nós caímos naquilo que eu acho que foi o pastor Cícero que falou aqui, né, quarta-feira: a alma farta pisa o favo de mel. Quando você não tem disposição para ouvir a palavra, querido, a sua alma vai pisar a palavra. E Deus não libera a palavra para você pisar sobre ela. Deus libera a palavra para que ela construa um caminho verdadeiro para os seus pés. Deus libera a palavra para que ela edifique você. Mas tem que ter disposição, querido. Amém? A disposição com a qual você recebe a palavra fará a diferença do quanto ela irá operar na sua vida. Não, irmão, vou te dizer uma coisa, é por isso que todos nós podemos ouvir a mesma palavra. Eu disse o quê? E funcionar para uns e para outros não. Sabe qual que é a diferença? É a disposição de quem está ouvindo. Você pode ouvir a mesma palavra que eu, e a palavra que eu ouvi funcionar para mim e não funcionar para você. Sabe qual é a diferença? É a disposição com a qual eu estou acolhendo aquilo que eu estou ouvindo. Eu quero aquilo. Não importa se dói, eu quero. Não importa se vai me fazer chorar, eu quero. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 4. Verso 2, escute isso aqui:
Vou mostrar para você, querido, que a diferença entre nós, pode abre lá Hebreus 4:2, segura aí, olha para mim. Eu vou te mostrar que a diferença entre nós está na disposição como nós acolhemos a palavra, está na disposição como nós ouvimos a palavra, porque todos nós estamos ouvindo uma mesma mensagem está sendo anunciada para nós. Olha o que diz aqui: porque essas boas novas também foram anunciadas como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu. Olha isso, pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram. De quem que aqui está falando? Está falando do povo de Israel, que eles ouviram a mensagem das boas novas assim como nós ouvimos. Olha para mim, aqui está falando de um povo, o povo de Israel, que ouviu a mesma mensagem que nós ouvimos, só que aqui também diz que essa mensagem funcionou para nós, não funcionou para eles, e diz o porquê que não funcionou para eles, porque eles não tiveram disposição para receber, para acolher, para abrigar a palavra no seu interior. Foi por isso que a palavra não funcionou para eles e funcionou para nós. Eles não obtiveram o resultado do que lhes foi anunciado, porque não receberam aquilo que ouviam da forma que era preciso. Querido, não existe verdade dura, irmão. Olha para mim, não existe verdade dura, o que existe é coração duro. É isso que existe. Lembra em João 6, lembra? Quando Jesus começa a falar: quem não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. O que o povo disse? Dura essa mensagem. Não, dura não era a mensagem não, querido. Dura era o coração dos ouvintes. Duro era a fortaleza que havia dentro das pessoas. Aquilo era duro. Duro era a maneira como eles estavam recebendo aquilo que eles estavam ouvindo. O texto aqui diz que a palavra que lhes foi anunciada, eles não puderam receber porque ela não foi acompanhada de o quê? De quê, irmão? Fé. Agora ouça isso, quando nós falamos de fé, preste atenção, quando nós falamos de fé, nós também falamos de disposição para dar crédito àquilo que Deus diz. Eu vou repetir, pode anotar. Quando falamos de fé, estamos falando também de disposição para dar crédito àquilo que Deus diz. Não adianta Deus ficar falando, querido, se você não tem disposição para ouvi-lo, você nunca vai dar crédito. E porque você não dá crédito, a verdade não vai operar na sua vida. E não é porque a verdade é ineficiente, é porque você não está disposto a abrigar a verdade no seu interior. A disposição errada deles fez com que não se unissem aos que ouviram. Agora preste atenção nisso. O verso termina dizendo sobre aqueles que ouviram. O versículo termina dizendo sobre aqueles que ouviram. Mas peraí, se tanto eles quanto nós foi anunciado a palavra, como diz que alguns não ouviram? Mas peraí, se ao povo de Israel foi anunciado a mesma mensagem que a nós cristãos, por que o texto termina dizendo que eles não ouviram? Olha para mim, porque para Deus ouvir não é algo meramente com os ouvidos naturais. Para Deus ouvir é algo que desce para o seu interior, quando você dá crédito ao que Ele está falando. É isso que significa para Deus ouvir. É quando você dá crédito ao que Ele está falando. Amém? Ouvir significa aceitar o que lhe está sendo anunciado como verdade e acolher aquela verdade no seu interior. Eu quero a verdade no meu interior. Aí eu tenho condição de ouvir, irmão. E porque eu ouço,
Porque eu ouço, aquela verdade derruba, ela faz o quê? Derruba a fortaleza dentro de mim. E a fortaleza, uma vez caindo dentro de mim, sabe o que ela vai fazer comigo? Ela vai fazer com que eu comece a acertar nas coisas que eu faço. Ela vai me fazer agir certo. Aí eu vou agir certo dentro de casa, vou agir certo fora de casa. Eu vou batalhar com a arma certa. Eu vou edificar com a ferramenta certa. Tudo isso porque a fortaleza foi derrubada do meu interior. Receber a palavra dentro de você, querido, é a mesma coisa que derrubar as muralhas. As muralhas da fortaleza. Amém? É assim que o engano desaparece de nós, irmão. Sabe como é que o engano desaparece de você? Quando o Espírito Santo vem com o martelo e pá, dá uma martelada aí nessa muralha. Quando ele põe isso para baixo, querido, o engano desaparece. E aí, você não vai mais gastar tempo tentando fazer com que algo dê certo. O tempo que você gastar, aquilo vai dar certo. Você consegue entender que tem coisas que nós tentamos fazer acontecer e Deus não quer que você tente fazer acontecer. Deus quer que quando você faça aquilo dê certo. Eu não estou falando nenhum absurdo, está escrito: tudo quanto fizer, prosperará. Mas aí você volta lá no texto para ler, o que diz lá? O que diz os Salmos? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, antes tem o seu bom ânimo, antes tem o seu desejo, antes tem a sua satisfação na lei, na palavra do Senhor, e nela abriga de dia e noite, ele abriga aquela palavra dentro de si. Aí sim, tudo quanto fizer, prosperará. Querido, é preciso nos submetermos à palavra se quisermos desfrutar daquilo que ela opera. Por favor, querido, eu terminei, eu vou fazer um pedido pessoal. Não vem mais para cá só para ter a sua presença, não. Vem para cá com disposição de ouvir o que quer que você precise ouvir. Porque aí você vai encarar a palavra de Deus como Deus espera, e aí você vai poder abrigar ela no seu interior, e ela, querido, vai começar toda uma reprogramação da sua vida interna. E aí você não vai brigar mais com seu irmão, você não vai culpar mais seu esposo, você não vai culpar mais sua esposa, sabe? E aí nós vamos começar a lidar com as situações do jeito certo. Não vou na igreja porque eu não gosto de ouvir o pastor. Você não precisa me ouvir, você tem que ouvir o Espírito através de mim. Se eu falo o que te agrada, tadinho de mim. Lembra que eu disse domingo? Se eu só estou te agradando, irmão, eu estou no sal. Eu não preciso falar o que te agrada, irmão. Eu preciso falar o que te transforma. Eu preciso falar o que te salva. Eu preciso falar o que te muda. Amém? Deus falou assim certa vez a respeito de Israel, que Ele mesmo havia feito a ferida e Ele mesmo a ligaria. Ele nos feriu, mas Ele também nos curou. Esteja pronto, irmão. A palavra vai ser fogo na sua vida, vai queimar, sabe o que? Tudo que não representa Ele. Vai ser martelo para derrubar, sabe o que?
tudo que não representa Ele. Vai ser espada para fazer, sabe o quê? Para arrancar, para cortar tudo que não representa Ele. Hoje, enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor me deu essa única palavrinha, disposição. É isso, Deus quer que eu foque isso com você. É isso que faz a diferença com que a palavra opere na vida de uns e não opere na vida de outros. Disposição. Disposição. Tem um monte de gente dentro das igrejas que não querem ouvir outros, porque elas não têm disposição para encarar a verdade. Elas querem ouvir o que agrada a elas. Mas não tem disposição para ouvir o que precisa. Esse é o segredo, irmão. Amém? Amém ou não? Você recebe essa palavra? Sabe, eu acho engraçado. Eu vou terminar. Eu acho engraçado que nas igrejas existem pessoas que elas preferem uns do que outros. Posso ser sincero com você? Quando qualquer um de vocês sobem aqui, eu não estou interessado, eu não estou falando isso, preste atenção. Eu não estou falando isso para você levar uma vida de qualquer jeito e subir aqui. Mas quando qualquer um de vocês sobem aqui, eu estou interessado na verdade que de Deus flui da sua vida. Independente se eu gosto da sua pessoa ou não. Eu quero a verdade que de Deus sai de você. E nós precisamos aprender a separar isso, irmão. Eu não gosto do fulano. Eu não gosto do ciclano. Ah, hoje é o fulano que prega. E daí que é o fulano que prega, irmão? Eu quero saber se o que ele vai pregar é o martelo que vai derrubar a fortaleza que está na minha vida. Ponto final. Amém?